Bom dia, bom dia, bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Toda quinta-feira a primeira aula é de língua portuguesa, a melhor matéria do mundo. E hoje é a parte 2 da aula de terça-feira, cronicando. Vocês querem saber qual vai ser o tema da aula? Vai ser gênero textual crônica. A gente vai falar de crônica e concordância verbal. As habilidades que nós vamos mobilizar hoje serão utilizar, ao produzir textos em diferentes gêneros, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras ortográficas, pontuação e etc. Estou bastante animada, mesmo nesse friozinho a gente tem que se animar, não é mesmo? Tá uma delícia aqui. Mas eu sou a moderadora, vocês me conhecem, sou a professora Mônica. Quem apresenta a aula é a professora Dani. Tudo bem, amor? Bom dia, tudo bem, Mo? E com vocês, alunos, tudo bem? Seguinte, eu tenho uma missão hoje. Primeiro, eu vou começar falando que eu recebi um vídeo de uma professora do aluno Igor Bueno de Santana. Ele mandou relato pessoal, Mônica. Olha, Eu quase chorei, foi foi emocionante o depois de relato uma dele. aula. E, Igor, eu vou entrar em contato com você porque eu quero ver se eu consigo colocar esse relato, certo? Na verdade, pessoal, é o seguinte: quem tiver produções das que a gente foi pedindo, mandando, orientando, tenta entrar em contato com a gente porque eu quero preparar uma aula só para expor isso, igual na sala de aula. Muito bem, Não tem um dia boa que a gente faz ideia. um simpósio, que a gente mostra tudo que os alunos fizeram? Uhum, Então, acho que a gente tem que mostrar também, certo, Mônica? certo, concordo. Então, seguinte, vou começar com os beijos, tá? Vou devagar para o intérprete de Libras não me matar, tá bom? Maria Luísa de Jacareí, Maria Eduarda, Yasmin Aires, da Escola Doutor Manuel Chaves, de São Manuel. Ahn, eu acho que é Babi, do Seminário Nossa Senhora da Glória. Milena, Alésio, da Joel Aguiar, de Pacaembu, interior de São Paulo. Uau. Vitória, também no interior, Itapira. Anne, Isabelle Alves, Heloísa de Rio Claro, Maria Clara da EJA Mil Abraão, de Cordinópolis, também Olha, interior. quantas cidades Muitas diferentes, cidades, não? né? E que mais que tem aqui? Mariana da Heloíse Lenine, eu acho que é Lenine, Lemine, também de Rio Claro. Então, seguinte, beijos. Eu acho legal porque eles querem que cite a escola, né? Pois é. A Às vezes a escola, o escola, os professor. professores. Exatamente. Então, assim, gente, professores, eles entram em contato comigo e eles falam de vocês, viu? É um carinho imenso. Então, bora lá começar nossa aula? Primeiro, objetivos da aula de hoje. Interpretação textual do texto Minha Pão, Minha Mão, que é a crônica que a gente já começou a ver lá na aula passada, tá? E aprofundar estudos sobre concordância verbal. O que é e seu uso? Então, na aula passada, nós vimos concordância nominal. A Mônica não participou da aula, mas ela lembra, né, Mônica? Lembra, assisti, Ela estava estava nos junto. bastidores. Estava. Exatamente. Então, vamos começar. Chat aberto. Seguinte, respondam aí. Você se lembra da crônica que vimos na aula passada? Eu acabei de mencionar. Eu só quero ver quem está acordado, Mônica. Porque eu Bora. acabei de falar isso, certo? Sim. Qual que é o título da aula? Nós temos quase 18 mil pessoas acordadas aqui no aplicativo, viu, Muito Dani? bem, 18 mil, hein? Bastante. É. E quais são as características de uma crônica? 2 minutinhos aí, certo?
E aí, Mônica? O título eu vi que eles lembraram, mas Sim. e as características que era o que eu queria, hein? Mas deixa eu falar aqui quem acertou o título, ó, várias pessoas. Estão acordados. Porque, na verdade, eles só foram colocando assim, sim, não, sim, não, sim, não. Não escreveram o título. Vocês estão com um pouquinho de preguiça de Acho que escrever? então, né? Primeira aula, né, gente? Tá estreando o chat. Olha só, ó. Alessandro, Monique, Júlia, André, muito bem. Vocês colocaram lá, minha pão, minha mão. Ah, eu falei certo? Minha mão, minha pão. Minha mão. Falei errado, desculpa, gente. A Isabelle, com 2 L's e Y, colocou, eu não sei de nada, professora. Eles são bem sinceros, isso é bom, não é? Ela tá aqui para continuar a explicação, vai retomar também, não é, Dani? Sim. Seguinte, vamos mandar beijo, amor? Vai mandar? Antes de ir vamos colocando as características que eu tô vendo que vocês estão devagar. Então, seguinte, meus amores. Primeiro que a Pro Lucineri tá falando aqui, alunos, organizem caderno, apostila, lápis, caneta e quando espero. Muito bem, Pro. E o Pro Alexandre, daí Júlio Mesquita também tá mandando beijo, bom dia. E hoje é aniversário do Pablo. Faz o seguinte, quem for aniversário, vai colocando aí que a gente dá parabéns no fim, certo, Mônica? Olha, Dani, sim, um beijo para todo mundo. Eu tô preocupada aqui com o chat. Parabéns, Pablo. Que várias pessoas dizendo que tá bugado, O que app. Inclusive na aula anterior também a gente teve falha técnica, gente, é tudo ao vivo, tá? Às vezes acontece, vai engrenando. Vamos ter um pouquinho de paciência, tá bom? A gente vai tentando coletar aqui, a gente vai tendo paciência com vocês também em relação às respostas, mas a gente tem que seguir com a aula. E aí, características temos? A gente tem. Eu consegui coletar a da aluna Andressa. Ela colocou assim, a crônica tem como característica ser uma coisa que aconteceu de verdade. E isso acontece no cotidiano, né, gente? Retrata a sociedade, tem questões políticas, algumas também. Eu acho interessantíssimo, porque tem aluno que consegue mandar vídeo. Eu tô vendo aqui agora. Eu tô vendo vídeo, eu tô vendo áudio. Eu nunca vi Nicole? tanto vídeo e tanto áudio. É novidade? Será que é por isso que já buga? Já tinha vídeo e áudio? E assim, Dani, será que é por isso que buga? Não sei. Se você está explicando, se você vai dar a aula, por que eles têm que ficar mandando vídeo e áudio? Eles estão mandando foto aqui, ó. Tô vendo uma foto do Samuel São assistindo atravessadores, estão atravessando a aula para chamar a atenção, então, gente. Seguinte, título da aula. Eu acho que você tinha falado certo, sim, Mo. Minha pão, minha mão. Para relembrar, porque alguma aluna colocou que realmente teve um probleminha de áudio, né, e tal, não conseguiu lembrar, eu coloquei o podcast para a gente lembrar e acompanhar aí o texto. Então, vou pedir para soltar o podcast, aí vocês tentem acompanhar, pelo amor de Deus, mas eu também vou colocar o texto aqui na tela, tá bom? Então, já voltamos. Minha pão, minha mão. Mara Lúcia David. Primeira manhã que o pai estava sozinho e preparava o café da manhã. A mulher, que antes tinha o papel principal da ação, e ele atuava apenas como coadjuvante, agora voltava-se a cuidar do recém-nascido. E lá estava ele, cortar o pão, ferver o leite, arrumar a mochila da filhinha de quase 2 anos. Ia à creche. Sentia toda a responsabilidade de ser protagonista. Leite fervido, pega o açúcar, pega o chocolate, bebida pronta, põe na frente de Glorinha. Antes, pai e mãe preparavam o café da manhã dela. A espectadora, com o olhar de crítico bem severo e completamente insatisfeita com a nova situação, já que aquele serzinho apareceu para tirar o seu estrelismo. Se antes ela pressentia que sua vida ia mudar, agora era realidade. Estava diante dela a primeira mudança. O pai já perdido no café da manhã. Chegou o momento de mostrar sua contrariedade. O leite estava na sua frente, sem um companheiro inseparável. O pão, devidamente coberto com a manteiga. Minha pão! O pai achou que ensinar a concordância nominal não tinha hora nem lugar. Filhinha, não é minha pão, mas meu pão. Paciência tem limite. E Glorinha já tinha de ceder o palco para o chorãozinho e ainda ser corrigida em sua fala. Como se pertencesse à família real mais famosa do mundo, dobrou o bracinho e, em vez de assinar a mãozinha ao súdito que estava à sua frente, deixou-a bem em destaque e sapecou. Minha mão! Não viu a aula passada, né? Conseguimos colocar aí para vocês acompanharem.
Eu vi que tem alguns colocando que está com problema no aplicativo. Gente, a gente está tentando resolver, mas a aula não pode parar. Então, assim, se tiver com problema, liga lá na TV, que a aula está passando na TV, e tenta ir respondendo no chat as questões, que aí dá uma facilitada, né, Mônica? Com O certeza. negócio é não deixa de assistir a aula, gente. Tenta achar um recurso aí, certo? Que a gente está tentando resolver. Então, vamos lá. Primeira atividade aí, interpretação textual. Na aula passada, a gente não interpretou essa crônica, né? A gente viu a crônica, mas eu entrei na questão da concordância nominal. Então, antes de eu entrar na concordância verbal, a gente vai fazer uma interpretação dela, porque é muito importante interpretar o texto, do que ele se fala, qual é o assunto tratado, né? Enfim. Então, tem a primeira pergunta aí. Por que o pai de Glorinha preparou o café da manhã para ela pela primeira vez? Porque quem preparava não era ele. Uhum. Qual é a idade de Glorinha? Será que vocês prestaram atenção? Então, assim, 2 minutinhos para responder. E aí, Mônica? Olha, tá tudo voltando ao normal aqui, várias respostas. Vocês estão participando muito bem da primeira. Por que que o pai de Glorinha preparou o café da manhã para ela pela primeira vez? A Pietra, a Camila, a Larissa, todas as três disseram pra gente que é porque a mãe já estava cuidando do recém-nascido, de um bebezinho. Aí a Laísa colocou, estava fazendo o neném dormir. Ela já foi até no implícito, né? Ela Não estava é? pensando outra coisa. E a 2 aí? Qual é a idade de Glorinha? Ah, aí foi muito bem. Várias pessoas colocaram 2 anos. O Lucas Santana disse quase 2 anos. Mas eu vi aqui, Renan Henrique colocou 4 anos. O Cauã também 4 anos. A Então, Bárbara também, 4 a anos. Bárbara Aumentou também. aí 2 anos da criança. Pois é. Já envelheceu a criança 2 anos. Gente, seguinte, aqui no Centro de Mídias, quando a gente vê a aula assim ao vivo, é diferente da gente estar lá na sala de aula com a aula, de repente, impressa, com papel impresso, com texto. Então, a gente tem que treinar a escutativa. Não é o que a gente fala sempre, Mônica? Sim. Primeiro que eu coloquei o texto para ler, então dá uma ajudada. Tem que tentar prestar atenção para coletar as informações, porque são informações, querendo ou não, importantes para o texto, certo? Porque a minha pão, minha mão veio do fato do pai, pela primeira vez, estar preparando esse café, Uhum. porque senão a mãe, de repente, não tinha corrigido. Então, é o seguinte, realmente porque a mãe, ela tinha ganhado um bebezinho, né, tão recém-nascido, e estava cuidando dele, ok? Muita gente acertou, parabéns. E a idade da Glorinha? 2 aninhos, até coloquei uma Glorinha aí, você viu, Mônica? Sim, Tentei tá colocar uma Glorinha bonitinha. bonitinha. Aí vamos para a pergunta 3 agora e 4. Qual é a nova rotina do pai de Glorinha? Aí já fica um pouquinho mais difícil. Mas teve alunos que colocaram coisa parecida, sabia? Ótimo. E a 4. Por que a vida de Glorinha mudou? Ó, já tá até tem uma resposta parecida. Eu também. Ela pareceu bem feliz. Aí vem a outra pergunta que é o mote da questão. Ela pareceu bem feliz com a mudança?
Cite algum momento do texto que mostre sua reação. Então, assim, vocês conseguem lembrar em alguma fala da Glorinha, alguma coisa, se ela estava feliz ou não? Então, tenta responder aí para mim, 2 minutinhos. E aí, vamos ver as respostas. E aí, Mônica? Olha, a primeira, qual é a nova rotina do pai de Glorinha? Vários alunos, aí eu coletei aqui o nome do Gabriel Félix, falou que a rotina mudou porque a mãe estava cuidando do recém-nascido e ele tinha que preparar o café agora. Ah, mas isso a gente falou antes. O que mais que ele tinha que fazer, Gabriel? Era só o café? Tava fácil pro pai da Glorinha, né? Pois é, E ó, pensa que antes ele nem fazia isso. Pedro Henrique disse assim, fazer o café da manhã e levar a Glorinha para creche. Olha, já aumentou uma coisa aí. A Marcela falou, fazer o café, arrumar a mochila da Glorinha e levar para a creche. Ah, legal. Então vamos aumentando. Ok. E aí, e a 4, amor? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas antes vamos concluir isso daqui. E a 4, o que eles colocaram? Olha, Ela estava feliz, será? então, gente, ela estava feliz? Eles estão respondendo muito a primeira e eu preciso ver aqui. Alguns colocaram assim, não, mas eu queria algum fato que mostrasse que ela não estava feliz. Ó, o Murilo disse que ela não ficou feliz, não, por causa do seu novo irmão. Ela não ficou feliz. O Murilo disse. Na verdade, será que era por causa do irmão ou por causa da mudança da rotina, né? A Isabela colocou aqui, ó, porque era o pai dela, queria cuidar dela. Não parecia nem um pouco feliz quando ela levantou e falou, minha mão. Verdade, porque ela colocou até um ponto de exclamação. Legal. Agora me fala o seguinte, na casa de vocês, responde aí no chat para mim. Quem é que levanta para preparar o café da manhã para vocês? É o pai ou é a mãe? E aí, Quem gente? será que leva para a escola, que arruma a mochila, que faz toda essa rotina aí de manhã para vocês? É o pai ou é a mãe? Ou de repente é você mesmo, né? Que já faz isso sozinho? Coloca aí para mim no chat que daqui a pouco a gente olha. E será que já nasceu? Vocês têm um irmãozinho mais novo? Será que quando nasceu o irmãozinho mais novo teve alguma mudança? Ou vocês, de repente, são irmãozinhos mais novos, né? Ah, e o Miguel tá dizendo assim, minha avó querida prepara o meu café. Que lindo. Ai, café de vó tem gostinho especial. Então, vamos prestar atenção aqui, gente. Rotina nova do pai, tá? No texto lá, cortar o pão, ferver o leite, ou seja, preparar o café. Camila, foi a Camila que colocou? Foi a Marcela. Marcela, perfeito. Arrumar a mochila, Marcela também lembrou, da filhinha de quase 2 anos. E, por último, ir à creche. Então, ele tinha que levar a Glorinha à creche. Parece que antes quem fazia tudo isso era a mãe, né? O pai tinha uma outra rotina, mas por conta do recém-nascido, teve alguma mudança aí na casa, porque a mãe tinha que se dedicar mais a ele, dar mamar, trocar, enfim. Então, o pai passou a cuidar da Glorinha. E aí, será que a Glorinha estava feliz? Aí eu coloquei 2 citações aí que mostram. Coloca na tela aí para mim, por favor.
Então, a primeira tem lá, ó, ela ganhou uma irmã ou irmãozinho porque não fala, só fala recém-nascido, né? E sua mãe, que antes cuidava dela, e não delas, dela, e de alguns afazeres, agora é uma coadjuvante. Lembra de personagem principal, coadjuvante? Na novela a gente fala isso, né? É, o Então, principal, exatamente. secundário. A coadjuvante é aquela que está ali observando, está participando da história, mas não é a principal, gente. Não é a principal. Então, a mãe agora virou uma coadjuvante. Ela sentava lá, ficava com o neném e esperava o pai fazer a rotina, se dedicando mais ao recém-nascido, certo? E não parecia muito contente com as mudanças. Aí eu retirei as duas citações. Então, vamos para a tela. Primeira aí. A espectadora com um olhar de crítico, bem severo. Inclusive, tinha aspas aí, tá, gente? Então, não tem problema, não. Mas, por favor, lembrem que quando tem uma citação, tem uma aspas aí, tá? A gente está retirando do texto. A espectadora com um olhar de crítico bem severo e completamente insatisfeita com a nova situação, já que aquele serzinho apareceu para tirar o seu estrelismo. Olha como ela fala do irmão. Serzinho, né? E com um olhar bem de crítico, bem severo. Então, assim, ela já não estava lá tão satisfeita. Ainda fala insatisfeita, né? Ciúmes, não é? Ciúmes. Mônica tem 2 filhos, sabe bem, né, É Mônica? verdade. Dá uma guerra ali, não é? Quando chega o mais novo. E vários alunos aqui, Dani, no chat, dizendo: ai, eu não tenho irmãozinho, mas eu tenho um sobrinho de 3 anos. Vários aqui dizendo que arrumam a própria mochila, não precisa deixar o pai e a mãe arrumar. Muito legal, mas a maioria fala que a mãe prepara o café. A mãe, né? Quase sempre é a mãe. E aí, a segunda citação, paciência tem limite. E Glorinha já tinha de ceder o palco para o chorãozinho, olha lá o irmão, chorãozinho, e ainda ser corrigida em sua fala, então mostra novamente uma insatisfação por parte dela. Então, assim, não significa que ela não estava feliz com o novo irmãozinho, mas que algumas situações, né, como a rotina dela que teve que mudar, mexeu um pouquinho com ela. Então, ela parecia um pouquinho enciumada nessa fala, certo? Aí, continuando aí, agora a gente vai para concordância nominal. Concordância verbal, perdão. Nominal foi da aula passada. No texto, coloca na tela aí a pergunta, obrigada. O pai cita concordância nominal, que estudamos brevemente na aula passada. Mas, além desta concordância no texto, encontramos também a concordância verbal. Lembra na nominal que ela falava minha pão? Aí o pai corrige e falou, não é minha pão, é meu pão, certo? E minha mão, então, ok. Aí, agora, a gente também encontra no texto concordância verbal, gente. Então, é o seguinte, você sabe o que é concordância verbal? Eu tinha dito que a concordância nominal concordava os outros termos. Adjetivo, pronome, artigo com o sujeito, com o substantivo. E a concordância com o sujeito, tá? Não é necessariamente substantivo, com o sujeito. E a concordância verbal? Concorda o que com o quê? O nome já está dizendo aí, hein, Mônica? Tá fácil. Sim, tá Então, fácil, gente. um minutinho só para responder para mim. O ideal é citarem exemplos. Isso. Então, um minutinho aí. Beijos. Resposta. Até a Pro José está ajudando aqui os alunos, né, Pro? Bom dia. E aí, Mônica? Olha, André Henrique disse que concordância verbal é concordar o verbo. O Daniel disse que é concordar o sujeito com o verbo. Mas temos uma aqui, Luísa Santia, pode ser Santiago? Quantos verbos se localizam perfeitamente na frase? Eu acho, ela disse. Não entendi muito. Quando eles se localizam perfeito. Acho tá. que quando tem uma harmonia ali, será?
vai ver que foi isso, né? Porque no chat às vezes a gente responde rapidinho, né? Então, é o seguinte, se a concordância nominal, eu concordava nomes, né? Adjetivo, pronome, artigo com o sujeito, na verbal eu concordo o quê? O verbo, acertou aí quem colocou, mas com o sujeito também. Então, o verbo vai para o singular ou para o plural, dependendo aí, né? Então, é necessário ver quem é o sujeito da oração, ou seja, de quem se fala, ok? Caso se trate de uma pessoa ou de alguma coisa, o verbo fica no singular. Se o sujeito for mais de uma pessoa ou mais de uma coisa, o verbo vai para o plural. A isso dá-se o nome de concordância verbal. Nossa, para essa explicação está confusa. Então, eu retirei essa explicação do caderno, que eu sei que vocês não receberam, mas aí não tem o que fazer, né, gente? Mas do caderno do aluno, volume 2. Quando o professor tiver acesso a esse caderno, ele vai verificar que está dessa forma. Então, pensa o seguinte, meu sujeito está no singular? Está no plural? É gênero feminino? É gênero masculino? Quando eu coloco o verbo, eu tenho que acompanhar o meu sujeito. Quer ver? Vamos ver exemplos. Ah, ainda não tem exemplo, ainda vamos voltar para o termo essencial da oração. Então, sujeito, retomando aí que eu já falei em outra aula. O que que é? Ele ajuda a indicar se o verbo ficará no singular ou no plural e refere-se ao termo sobre a qual este verbo declara ou afirma alguma coisa. Isso também está na apostila, certo? E predicado é o termo da oração que, a partir de um verbo, projeta alguma afirmação sobre o sujeito. A gente brinca que os alunos falam assim, Mônica, sujeito é de quem se trata e o predicado é o resto. Sim. Né? Eles falam assim para facilitar. É isso, mas a gente tem que falar de uma forma mais elaborada, né, meus amores? Então, seguinte, antes da gente entrar aí na concordância verbal e nominal, temos aí uma análise rapidinho. Coloca aí na tela para mim, por favor. Concordância verbal é a relação que há entre o sujeito e o verbo, quanto ao número, como eu disse, singular e plural, e pessoa. Então, eu vou olhar a primeira pessoa do singular, segunda pessoa, terceira pessoa, certo? Aí temos aí, Glorinha percebeu uma mudança na sua rotina. Quem que é o sujeito? De quem nós estamos falando? De Glorinha, certo? Glorinha é a terceira pessoa do singular, porque eu poderia substituir por ela, ok, Mônica? Sim. O meu verbo percebeu. Esse verbo, ele está no passado, né? Pretérito. Por que eu coloquei no indicativo? Lembra dos modos verbais? Indicativo, subjuntivo, imperativo? Inclusive, dá uma relembrada, porque a gente vai voltar com revisões aí. Eu vou falar bastante disso de novo. Percebeu o quê? Uma mudança na sua rotina. Então, Glorinha é o sujeito e o restante aí nós temos o predicado, ok? Reparem que eu não posso colocar Glorinha perceberam. Glorinha perceberam, eu não estaria concordando o meu verbo com a Glorinha. Então, o meu verbo, ele tem que acompanhar a pessoa que é Glorinha, ela. Então, isso é a concordância verbal. E aí, a gente tem outro exemplo. Os pais de Glorinha, aí eu estou falando de mais de uma pessoa, certo? Terceira pessoa do singular, do plural. Eles, do plural, mudaram sua rotina. Então, reparem que o verbo também foi para o plural. Só que muitos falam, os pais de Glorinha mudou sua rotina. Como a gente vê esse tipo de erro? Eu, às vezes, falo para os alunos, para a gente dar uma generalizada, para eles internalizarem melhor. Vocês sabem, não? Que o plural dos substantivos a gente faz com S. Plural de verbo, que na terceira pessoa a gente pensa no M. Pensa sempre no M, gente. Então, tem que terminar com M. Ali são os pais. Tá marcado ali o plural, tem o S. Mudaram. E Olha assim, a gente tá falando de uma forma bem simples aqui, porque dá pra gente aprofundar e a gente vai aprofundar em muito. Mas não no sexto ano, a gente vai aprofundar pro nono, pro ensino médio, tá? Porque aí tem algumas regrinhas da concordância. Aí, seguinte, agora vamos analisar essas 3 orações que temos aí. Você já ouviu algumas dessas sentenças? Então, tem lá. A gente fomos lá, viu, Mônica? Olha, a gente fomos lá fora tomar café, não foi, Dani? Pois é. Nós vai amanhã trabalhar. Nós vai amanhã trabalhar de novo, outra aula. Isso, nós vai. Aí vocês falam assim, nós vai ali e já volta. Nós vai no banheiro. Nós tá tendo aula de português. Nós tá tendo aula de português, né? E aí, o último também, a gente fizemos certo. Ai, a gente fizemos certo, sim. Mas a gente fizemos certo. Ou fica pior, a gente fizemos certo. Não foi nem o S. Então, assim, quais seriam aí as formas corretas para essas sentenças? Coloquem para mim aí, 2 minutinhos.
E aí, Mônica? Olha, duas maneiras diferentes de responder essa apareceram aqui. Tá. A Mariana e o Diego Paulino, os dois colocaram assim: nós fomos lá, nós vamos amanhã, nós fizemos certo. Tá. Todos colocaram o sujeito como nós. Mas pessoas como Mylon, Caio Vitorino fizeram com outro sujeito. A gente foi lá, a gente vai amanhã e a gente fez certo. Lembrando que o agente é o A de um lado e o gente do outro. Teve gente que colocou junto, né? Teve gente Agente que do colocou junto. FBI, agente especial. O agente junto é profissão, não é? Isso. Relacionado a isso, gente. Então, Cuidado. meus amores, seguinte, talvez eu não tenha sido clara no exercício, mas ó, concordância verbal, eu já tenho o sujeito ali expresso. Então, eu não pedi para mudar o sujeito. Então, onde está a gente, vai permanecer a gente. Onde está nós, vai permanecer nós. A questão é, eu vou adequar o verbo, eu vou concordar o verbo com esse sujeito. Então, se eu tenho a gente, eu posso falar, a gente fomos lá? Não. Então, a gente foi lá. Ai, Pro, mas a gente está correto? Se for um jeito informal de falar, a variante lá coloquial, está. Eu posso falar a gente, não posso, Mônica? Sim, sim, Sem óbvio. problema nenhum. Agora, se eu vou escrever, se eu vou utilizar a norma culta, obviamente eu vou utilizar o nós. Mas no caso aqui, eu só pedi para adequar em relação ao verbo, tá bom? O que não pode esquecer nunca é que o agente é singular, mesmo tratando-se de várias pessoas. Exatamente. Até porque tem um artigo ali, o a, né, gente? Isso. E teve gente que colocou as gentes. Teve gente que colocou. As gentes. As pessoas, as gentes. Foi bem engraçado. Porque gente já abarca. Né? Exatamente. Não precisa colocar no plural. É muita gente. Não precisa, gente, né? Não. Gente já é bastante gente. Já é muitas pessoas, tá? Então, seguinte. E aí, a segunda. Nós vamos amanhã. Então, nós vai, que é como vocês falam e falam muito. Nós vai amanhã, nem formalmente tá certo. Né? É aquele modinho preguiçoso que a gente fala, porque a gente fala, quem nunca, né? Então, nós vamos amanhã, ok? E aí, o último, a gente fez certo, não a gente fizemos certo. Então, assim, aí vale lembrar o seguinte, que quando as pessoas falam dessa forma, a gente entra na questão do preconceito linguístico também, né, Mônica? Pois é. Então, é assim, não podemos sair corrigindo todo mundo por aí. Ah, você é burro, de forma alguma. Qual é o nível de escolaridade da pessoa? Onde ela está? Qual região? O quanto ela aprendeu? Então, assim, a gente não pode sair corrigindo. A Andréia deu uma dica bem legal no aula do 7º ano, que é o seguinte, a gente falando certo, de certa forma, já corrige. Então, se a Mônica falar, a gente vai, a gente vamos, ela fala, não, amor, a gente vai lá. Isso. Né? Então, você já está, de certa forma... Mas também tem tudo a entonação, não é? Se você fala aí uma dessas frases. Ai, amor, a gente vai lá, a gente vamos lá amanhã, o que você acha? A gente vai! Aí pronto, Fala já assim, tá corrigindo. Aí... Não dá, né? Aí se a pessoa fala, sim, a gente vai. Ah, sim, a gente vai. Aí a pessoa já fica esperta, O certo? preconceito tá nisso, não é, gente? É em como você trata quando você percebe que tem o erro acontecendo ali, o desvio da norma. Exatamente. Então, é o seguinte, eu vi que tem 4 minutinhos, nem vai dar tempo de fazer tudo que eu preparei hoje. Responde aí no chat pra mim, vamos pra perguntinha na lousa. Leite fervido, pega o açúcar, pega o chocolate, bebida pronta, põe na frente de Glorinha. Quem pôs o leite com chocolate para a Glorinha? O verbo em destaque está no singular, esse põe aí, ou no plural. Coloca aí pra mim, vamos ter. Está no singular ou no plural? Diga também a pessoa a quem pertence e o modo verbal e o tempo verbal. Nossa, Já falaram um sujeito aqui, hein? Quem que é o sujeito? O pai. O pai, ok. O pai dela, vários E aqui. esse põe, tá no singular ou tá no plural? Ai, teve gente aqui, Guilherme disse que está no plural, mas a maioria está falando singular. Se é o pai, né, terceira pessoa do singular. Sim. E o modo verbal? Se eu tô falando lá, põe, e aí? Gente... Em leite fervido, pega o açúcar, pega o chocolate, bebida pronta, põe na frente de Glorinha. Quem pôs o leite aí, gente? Presente, pretérito ou futuro? Qual o tempo? É este que eles têm que dizer, não é, Pro? Uhum. E aí, gente, bora lá? E tem que Vocês dizer o modo. já Imperativo, falaram. subjuntivo, indicativo, eles colocaram? João Emanuel disse, está no presente. Muito Está no bem. presente, muito bem. Então, E o lembramos do tempo. E o modo agora? Imperativo, subjuntivo ou indicativo? Vamos lembrar? Lembra que subjuntivo indica uma possibilidade, uma incerteza, imperativo indica uma ordem, e indicativo indica uma certeza. Inclusive, eu acho que tem um erro nesse PPT.
É bom até porque a gente pontua aqui na hora. Então, é o seguinte, tá dando uma ordem ali, ó, leite fervido, pega o açúcar, pega o chocolate, bebida pronta, põe na frente de Glorinha. Por mais que esse põe denote uma ordem, se eu falo assim, ponha, coloque, mas não é, tá? Então, ele é indicativo. Então, eu tenho aí Olha, já o teve pai. aluno colocando imperativo, professora. Pois Ainda bem é, que você explicou. confunde mesmo, gente. Então, é o seguinte, o pai, terceira pessoa do singular, tem o indicativo e é o presente, ok? E agora, o preparavam lá, Mônica? Antes, pai e mãe preparavam o café da manhã dela. Agora, o verbo está no singular ou está no plural? A Mônica até já tinha dado uma dica para a gente olhar se está no singular ou plural. Gente, olha como termina esse Quem verbo. preparava o café da manhã? Quem que é o sujeito aí? Diga também a pessoa a que pertence. Singular ou plural? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. E o modo e o tempo? Renan já respondeu, passado. E a Ana Carolina disse indicativo, modo indicativo. Modo indicativo, passado, eu vi que teve gente que colocou plural já. Então, plural. Isso aí. Pai, mãe, sujeito, certo? Qual é a pessoa? Eles. Terceira pessoa do plural, certo? E agora, indicativo, certinho, preparava, uma certeza. E qual é o tempo? Presente, pretérito ou futuro? Eles colocaram passado. Passado? É pretérito, né? Antes, pai e mãe preparavam o café da manhã de Glorinha. E agora, eles não preparam mais, então? Então, passado. Perfeito. E aí, gente, seguinte. Agora, não sei se vai dar tempo, tá? Tô aqui correndo para ver se dá tempo. Complete as frases com os verbos que estão entre parênteses aí para mim, adequando a concordância verbal. A, pai, mãe e Glorinha. O que acontece com esse verbo aí? Não precisa se atentar ao tempo para mim. Pode ser presente, pode ser passado. Futuro eu acho que não vai ser. Pai, mãe, Glorinha e tem o verbo esperar o bebê. Como que eu posso conjugar esse verbo? Vamos fazer o seguinte, printa essa tela aí, porque não vai dar tempo de fazer aqui. Dá um print na tela, tira uma foto aí da televisão e aí a gente tenta fazer com vocês. Juntos, na próxima aula, a gente retoma isso, porque não vai dar tempo. Não vai, mas eles estão com um caderno aí, eles vão printar, vão fazer. Eu vi que muitos já estão colocando aqui. Esperavam, pai, mãe, Glorinha esperavam o bebê. Lembraram da dica do M. Legal, colocaram no passado. Plural, ou esperam o bebê, mas o bebê já chegou, né? Então, a gente sabe que é passado. Então, tá certinho. Então, assim, printa a tela, que aí a gente retoma isso semana que vem, certo? Olha, eu já passando a resposta. Seguinte, olha, vamos passar daqui. Então, o que a gente conseguiu ver hoje? Interpretar o texto, que é muito importante. Minha mão, minha pão. Minha pão, minha mão, aí eu trocando. E lembrar não, é aprender o que é concordância verbal. Consegui passar um pouquinho de conceito. Exercícios não deu tempo de passar tudo, mas por hoje é isso. E aí a gente retoma semana que vem. Foi muito rápido. Foi. Obrigada, Mônica. Muito obrigada pela oportunidade. Gente, até amanhã. Até, beijos.